noite a todos. Bom, enquanto vocês estão chegando aí, aqui está a minha tela que eu estou compartilhando com vocês. Corrigir as né? As autoavaliações e tal. Então aqui, essa última coluna aqui, que é verde, né? É a média acumulada. Só que não tem todas as coisas corrigidas. Tem vários trabalhos ainda coletivos e alguns trabalhos individuais que eu não corrigi. Ainda não corrigi a minha página pessoal, né? Então aqui deve ter um conjunto assim de mais ou menos total acumulado de pontos aí. Se fosse no mundo redondo, seria 4 pontos, tá? Mas como tem bônus e tal, tem gente que tem mais de 4 pontos, né? Então, e como está faltando ainda página pessoal, 2 pontos, projeto em grupo que vocês ainda não fizeram, 2 pontos, depois mais um ponto de atividade individual e mais um ponto de atividade em grupo. Tem 6 pontos ainda na jogada, né? Tá? Isso daqui, como é que chama isso aqui mesmo, pessoal? Como é que chama esse negócio mesmo? Quem sabe, quem lembra como é que chama esse negócio aqui? Como é que chama esse negócio aqui? Uma coisa que vai dando nota, assim. Como é que chama esse negócio? Tá me ouvindo ou não? Avaliação somativa. Muito bom, Danilo. Exatamente. Avaliação somativa, né? Então, né, pessoal, a teoria, uma das práticas importantes aí da avaliação somativa é que ela vai dando, acumulando pontos, né, ou alguma coisa de nota. Mas, para quem usa a avaliação formativa, conforme você vai fazendo as avaliações, vai dando retorno, né, então, que são as mais trabalhosas, né, me parece. Aí, quando você vai, uma certa etapa do processo, você mostra, né? Então, faz uma avaliação somativa para que o pessoal que está recebendo vários feedbacks, né? E vai compondo, vai compondo seus quadros de avaliação formativa. Aí, conforme ele vai recebendo esses feedbacks, ele quer saber um pouco como é que está indo as coisas. Aí você dá a somativa, né? Tá? De novo, um conjuntão de avaliações formativas, né? Depois a somativa. Então, é bom fazer sempre esse balance, né? Entre formativo, somativo, formativo, somativo, formativo, somativo, né? Então, num período escolar, né? Por exemplo, aqui na Federal a gente tem 3 quadrimestres, né? Então, bom seria se tivesse na cada quadrimestre pelo menos, né? Uma coisa somativa, mas várias formativas, né? Então, o problema todo é que muitos professores, acho que até por desconhecimento, né? Eles não trabalham muito na avaliação formativa, tá bom? Então, paciência. Aqui tem muitos professores que não são da área de educação, né? Tá? Então, a grande maioria dessa. Então, a academia, às vezes, não dá muita bola para isso daí, né? Mas, daqui a pouco a gente vai chegar num quadro melhor, né? Mas o que eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês entenderam os feedbacks que eu dei e têm entendido os feedbacks que eu dei, tá? Então, gostaria de um retorno de vocês, um feedback de vocês, dos meus feedbacks, certo? Então, se vocês têm ficado com alguma dúvida, né? Qualquer um, né? E se vocês precisam de algum esclarecimento de alguma coisa que foi comentada, né? Comentada e fez uma devolutiva, né? Tá bom? Como diz, somar nota da grade é uma coisa interessante também, certo? O problema é que às vezes fica atrás de alguns resumos. Isso aqui é um resumo, né? Quadro resumo.
mascara muita coisa, né? Tá? Muita coisa. Então, nossa função aqui é formar professores, né? Tá bom? Então, eu gostaria sempre de lembrar a todos, né? Que por mais, ou mais ou menos, que se uma nota vale ou não vale, né? Tá? Porque a gente está trabalhando na formação de vocês, né? Certo? Então, se a gente está conseguindo esse objetivo, é o mais importante, né? Tá bom? Puxa, professor, mas eu tenho dúvidas disso, aquilo, então, é a formação, né? Então, na formação, né? Eu falo isso na engenharia, tá? No meu curso, eu também dou aula das todas as engenharias, né? A gente chama de comuns das engenharias, né? Então, eu falo sempre, né? Eu falo sempre, vou falar para vocês, nas engenharias, se a gente não enfrenta o problema, ou não encontra o problema e não o enfrenta, então não tem trabalho para o engenheiro, né? Então, o engenheiro, ele está sendo formado, ou, a princípio, né, deveria ser formado, ou deveria ser capaz de, primeiro, ver o problema, entender, descrever o problema nas suas... na linguagem específica, né? Engenharia de alimentos, engenharia de materiais, engenharia de computação, informação, né? No nosso caso aqui, no meu caso, engenharia de automação, né? Então, energia, vai dividindo na área de especificidade. Então, primeiro você analisa e define. E depois tem que enfrentar ele, né? Porque o trabalho do engenheiro é enfrentar o problema. Primeiro entender e depois enfrentar o problema com algum ferramental, né? Ok? Os professores. O professor, sem dificuldade de aprendizagem, não precisa de professor. Se as pessoas não têm dificuldade de aprendizagem, não precisa de professor, né? Tá? Então, eu acho importante que a gente perceba alguma dificuldade, né? E consiga atacar. Primeiro tem que perceber e descrever com uma linguagem específica, certo? Igual falando com os engenheiros, né? Para os engenheiros, mas professores, mudando a chavinha, é parecida. Agora a dificuldade, o problema é a aprendizagem, né? Tá? Então aqui vocês têm que primeiro encarar o problema, olhar ele de frente, né? E tentar precisar da melhor forma possível. Então, eu, né, tenho sempre procurado usar mais detalhes no que eu tenho falado, né? E espero, pessoal, que vocês se preocupem e também crescer em detalhes. Se não, né? Tá difícil. Eu tenho problemas. Eu tive dificuldades. Eu não saio como eu queria. Essas coisas, pessoal, são tudo bem, são possíveis, perfeitas, ou sim, a gente entende, né? Mas isso não é o ferramental que vocês têm que trabalhar, né? Então, para resolver problemas específicos de aprendizagem, é preciso definir melhor. Se vocês não definem melhor os problemas, né? Difícil é uma coisa, não é definição. Como é que é? Não foi o que eu queria fazer, também não é. É preciso cada vez mais atacar as coisas com um nome mais apropriado, com um termo mais apropriado, tá? É o que eu tentado fazer no feedback. Logicamente, professor, mas é a primeira matéria, eu sei, né? Eu estou entendendo perfeitamente. Eu já fui bicho, né? Professor, tá? Então, milênio passado, né? Meu diploma de professor da USP é de 89, né? Então, mas eu dou aula desde 85, né? Desde 85 eu dou aula, tá, pessoal? Mas eu tirei diploma em 89, mas eu sempre comecei a dar aula em 85, né? Na verdade, eu acho que comecei a dar aula em 84, tá? 84, eu tô na dúvida, mas acho que eu comecei a dar aula em 84, né? Então, por isso é importante que vocês ataquem ou procurem criar um ferramental, primeiro linguístico, né, de linguagem, para você descrever as coisas com mais propriedade, né? Ou melhor, né? De forma mais precisa, tá? Aqui o Giancarlo fez uma pergunta aqui, né? Professor, essa aval colegas são as avaliações que os colegas deram para as nossas VAIs?
Aval colegas. É, se quem recebeu, né? Quem recebeu né? Então, quem não recebeu, não recebeu. Então, mas não. Jean ficou sem nota, porque não recebeu nenhuma. Mas não foi só. Eu dei nota. Eu fiz uma composição. É uma coisa muito difícil, né? Eu quero dizer para vocês que não foi fácil fazer essas computações aqui, tá? Porque a federal pede que se faça conceitual, né? Conceitual. Mas eu converti em notas, porque senão eu não consigo fazer junção de conceitos, tá? Em jogos eu consigo fazer. A única disciplina que eu consigo fazer composição de conceitos é as duas disciplinas de jogos que eu dou, né? Mas aqui, porque também são 4, 5 só, né? Aqui, pessoal, eu tive uma planilha de... vocês vão assustar, né? Bom, tá vendo aqui que tem... só para, né? Eu não vou revelar, né, hoje eu não vou revelar, mas ó, tá vendo? FILNP, Q, né? Professor, o que são essas letras que estão faltando? É tudo coisa que eu tive que usar para converter as coisas, tá? Então, eu tenho as colunas escondidas aqui, que é um jeito que eu fiz para quebrar, né? Uma metodologia minha. Mas isso não interessa a vocês, me parece. A coisa como o professor trabalha não é a mesma coisa que os alunos devem mentalmente trabalhar, tá? O que o professor tem que buscar é a justiça, né? O que o professor tem que buscar é a justiça, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu pediria... Todo mundo tem que olhar aqui, né? E falar, nossa, minhas coisas... Tá injusto, tem coisa aqui que eu... Então, tá bom. Então, a gente vai falando, né? Mas o que a gente tem que tentar chegar é a justiça de como chega numa composição, né? Tá bom? Bom, mas isso daqui é só o somativo, né, o Jean, tá? O somativo é o menor de todos, me parece. Né? O somativo é o menor de todos. Logicamente, a vai, ela teve 2 pontos, tá? Então, aqui, ó. A nota da vai tá aqui, ó. Isso aqui, né? A coluna laranja, laranja não, laranja tá aqui do lado, né? Mas é um grená, né? Certo? Um grenazinho claro, né? Tá bom? Então, a vai teve... e teve gente que não entregou a autoavaliação. A autoavaliação é 25% dessa nota aí, tá? Então, mas tudo bem, é só entregar que eu dou uma descontadinha, né? E 10%. E computo aí, né? Mas quem não entregou a autoavaliação, né? A gente não tem como dar nota, né? Tá bom? Bom, mas isso aqui é só somativa, né? Tá bom? O importante, mais importante é o formativo. Por que é o mais importante? Ou por que essa coisa que eu estou falando, pessoal? Por que o formativo, a avaliação formativa seria a mais importante? Por que a avaliação formativa seria a mais importante? Todo mundo só quer saber de nota, né? Se você... deixa eu só recordar vocês que eu falei no começo do curso que chegando no final, cada um vai fazer uma autoavaliação. E se achar que a nota dele é uma letra a mais ou uma letra a menos do que eu cheguei, a gente pode negociar, a gente vai ler e vai dar voz relativa, né? Ou total à autoavaliação, tá? Lembra que eu falei isso? Não. Que chegando no final do curso, se a pessoa descrever, nossa, professor, eu tirei B, mas acho que eu mereci A. Tá, não. Professor, eu tirei B, mas eu mereci C. Tá bom. Então, eu quero fazer aqui a minha defesa de que para a gente aqui, formando professores, é muito mais importante que vocês cheguem na forma de analisar a formação de vocês. Ou formação de alguém, tá? Então, alguém respondeu aqui, né? Tem alguém aqui na
Sala de espera? Quem que tá na sala de espera? Quem que tá na sala de espera? Não tô vendo ninguém na sala de espera. Tá? Média sumativa. Alguém falou aqui, a avaliação formativa seria mais importante do que eu perguntei. Porque ela é aqui. Porque ela é uma construção das atividades. Tipo, não. Hoje, a atividade é atividade, né? Tá? Então, a construção da atividade é um termo que eu não, nem entendo o que você está falando. Pega o microfone. Você tem microfone aí para falar? Você consegue falar isso aí? Ah, sim. É que eu, na verdade, eu pensei a avaliação formativa no sentido assim, tipo dessa maneira que você está fazendo, de cada atividade, cada trabalho conta como nota, seria isso? Aí vai somando, aí tipo, o aluno participou de tantos deveres de casa, tantas atividades, etc. E só que Não, não não, tem uma prova final. Essa não, seria é a que. forma. Não, não, isso daí é somativo que você está falando. Isso é tudo Ah, sim. somativo. Confundi, então. O que é? O que é a valorização somativa? Somativa é isso daqui que vocês estão vendo, tá? Mas o que é a avaliação formativa, pessoal? Saiu errado, tá errado, mas o que é a avaliação formativa? Interessante, hein? Olha só. Olha só. Ninguém consegue falar, hein? É a que envolve feedback? Dá um exemplo, Jean. Pietro, dá um exemplo. Pega o microfone, fala no microfone, Pietro, faz favor. Eu não sei dar um exemplo concretamente, mas seria uma avaliação que ela envolve a constante checagem não checagem, tipo, orientar o caminho, tipo, mostrar exatamente como que deve aprender, mas ir tendo sinais de aprendizado, feedback em si mesmo. Certo. Ótimo. Ótimo. Muito bom. É, eu espero, pessoal, como eu espero que eu esteja fazendo de forma ética, né, e coerente o que eu tenho mostrado nos slides, né? Porque ficar definindo as coisas me parece que é bom, né? Mas é teoria, né? Tá? E a teoria de avaliação formativa não funciona, porque você decora ou palavreia conceitos que você não tem. Então, no fundo, você só repete conceitos, tá? Que você só decora coisas e vai falando, mas isso não é formação, né? Então, vamos lá. Ó, João Souza falou. Fala para mim ao vivo, João, que isso a primeira eu já não entendi, eu já não entendi a primeira coisa que você falou. Explica para mim essa a primeira palavra. É que a avaliação somativa, ela é uma avaliação do aprendizado, né? Você vai ver objetivamente se a gente aprendeu a usar uma ferramenta. É isso que você fala de somativo. Tá bom. Não, tudo bem. Eu só estou dando risada. Que de fato a gente. O nome somativo, então não bate, né? Mas vamos lá. Continua. E a formativa é para que é? E a formativa é para aprendizado, quando você, por exemplo, pediu para a gente produzir uma página HTML e enviar. A gente tem que produzir algo e a gente acaba aprendendo com isso, porque a gente está efetivamente executando o processo e a gente ainda recebe o feedback, que ajuda ainda mais a gente a repensar como que a gente esse produto, esse processo, e repensar como a gente fez, tanto dos pontos positivos e negativos, né? Então, Qual a as duas diferença? andam juntas, pelo que eu entendi, né? Elas andam juntas, ok. Mas qual a diferença entre elas, você sabe? Ainda não, né? Tá bom, não, tá bom. Eu acho que a ideia da aula de hoje é um pouco isso. Professor.
Eu acho que está travando. Ah, Professor? sim, pode falar. Estou te ouvindo. Você perguntou o quê? Eu perguntei que me parece que ainda não é clara a diferença entre as duas. Você falou que elas caminham juntas, né? Mas não está claro Sim. em 2 ou 3 palavras o que diferencia da formativa da somativa, né? Camila, O objetivo, né? Camila, O foco. fala pra... O foco. O foco. Oi? O foco é o quê, perdão? Que picou? Caiu. Daqui a pouco você fala de novo, João. Camila, fala para mim ao vivo o que você está falando, que eu também não entendi o que você está falando, querendo dizer, tá? Fala para mim ao vivo esse negócio aí. Então, mas o que seria um processo de avaliação constante, né? E isso é o formativo que você está falando? Ou é somativo ou formativo que você está falando? Você está respondendo aí? Formativo. E o somativo seria o quê, então? Não é constante? Então, o, o somativo não é constante. Isso? Informativo. E o somativo não tem feedback? Isso aqui não é feedback? Eu tô provocando, tá? Não tô. Eu acho interessante, é porque eu quero só dizer, né, pessoal, quando eu falei para vocês que as VAIs estavam meio complicadas nas avaliações, né? E eu vi todas as VAIs, né? Dei nota, dei feedback aí, né? Ainda continuo achando a mesma coisa. Mesmo as VAIs que fizeram avaliações, né? Algum tipo de avaliação, ainda estou com muito problema, né? Mas não tem problema, porque de novo, a gente está num processo, né? Então, muitos falaram assim, minha primeira, né? Minha primeira, né? Então, até achei engraçado que na primeira já está dando uma nota, né? E acho bom, né? Mas há muita força ou há muita pela formação de vocês, pela herança que vocês carregam, de ter uma nota, né? E acho que não tem nada de errado nisso, mas que a carga somativa ela não veio acompanhada da formativa, me parece, né? Não veio. Então, vamos tentar esclarecer um pouco mais melhor hoje, né? Tá bom? Então, eu só quero dizer para vocês, né, que às vezes a gente gasta 1, 2 horas fazendo uma tabela, né, somativa, né, e eu, em geral, gasto pelo menos 10 vezes mais na parte formativa, né. Tá? Então, mesmo que você gaste 2 horas, 3 horas, 4 horas, né, a parte formativa é 10 vezes mais, né. Por isso que os professores, muitas vezes, eles não fazem a parte formativa, porque dá muito trabalho. Agora, eu não acredito em educação sem a parte formativa. Não acredito, né? Eu acredito em certificação. Certificação, sim, tá? Então, como alguém falou aí, né? Não sei se foi o João, alguém falar. Se você quer certificar alguém, tudo bem. Você vai lá, aplica as coisas de nota, grade, né? E certifica a pessoa. Mas isso não é formação, tá? Isso é certificação. E eu acho que a parte do professor, o desafio do professor não é ser um aplicador de certificação, pessoal. Porque isso daí online, isso daí é inteligência artificial, isso daí robôs, isso daí bom, várias, entre aspas, tecnologias são possíveis de você certificar, tá? Agora, o que eu acho que é essencial é a gente formar professores. A gente se formar como professor, tá? Não é fácil, né? Eu diria que é das professores... É mais difícil que de engenheiro, né? Tem uma categoria de engenheiro que é mais difícil, eu acho, tá? Mas é várias... O engenheiro, né? Engenharia, tem o CREA, né? O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Então, lá tem várias atribuições, né? E dentro delas tem as categorias, as anotações. Tem uma anotação de engenheiro que eu acho que é mais difícil, ou 2, né? Tá bom? Mas, no geral,
Acho que a formação do professor é pior que a do engenheiro, tá? Porque o material é diferente, o material é mais complexo, né? Tem mais complexidade do material. Exatamente pelo ferramental de determinar melhor a deficiência, né? Então, quero dizer assim, para o engenheiro é mais fácil, tem uma rachadura, né? Tem um material que no sol ele derrete, uma cola que não segura, né? Um tecido que desbota, um plástico que fica duro. Então, é mais fácil para o engenheiro analisar o defeito de cara. Resolver não é tanto, mas analisar é mais fácil. O professor, analisar é muito complicado, sabe? O problema de aprendizagem, né? Então, o problema da aprendizagem está na formação. Não sei se o problema da aprendizagem está na formação. Então, atacar o problema de aprendizagem é uma coisa de... se você não sabe como forma, você não consegue atacar o problema. Porque se o problema de aprendizagem está na formação, né? Então, certificar é uma coisa, você sabe ou não sabe. Mas, agora, a formação, ela lida com a aprendizagem. Tá? Pensa no que eu falei, né? Mas então vamos falar um pouco da aula de hoje, né? Tá bom? Que é um começo só. Então, é um começo bem simples, né? Tá bom? Então, a gente vai falar sobre os feedbacks, tá? Então, aqui está o sumário, né? Quando as aulas são um pouco assim difíceis ou os temas são meio assim pulados, né, pessoal? Você está pulando os temas, assim, meio um degrauzinho, né? Tá? Então é bom sempre fazer um sumário. Quando a apresentação é mais linear, analógica, né? Quando a apresentação ela vai seguindo um trilho um caminho mais claro, às vezes o sumário não importa tanto. Quando tem pulos ou é meio não linear, né? Coisa vai e volta e tal, o sumário é muito importante para você não perder, para a pessoa não perder a sequência do negócio. Às vezes, logicamente, não é. Então, a pessoa, pelo menos com o sumário, ela vai não se perdendo. E várias apresentações, elas colocam lá, cada vez que muda o passo, né? A nova etapa, a nova transição, ela coloca lá todas as anteriores e vai ticando, né? Para que a pessoa vai percebendo que ela está evoluindo no negócio, tá? Porque às vezes, de um passo para outro, de uma etapa para outra, não é clara a passagem, tá? Ok? O sumário é sempre bom para isso, para que a pessoa... uma coisa de boniteza, né? Estilo, mas principalmente para que o aluno não se perca na sequência do que está acontecendo, né? Tá bom? Então, revisão do modelo, nível de feedback, tipos de feed, o que o professor pode fazer, algumas dicas e um quadro, uma comparação entre somativo e formativo. Tá? Vamos lá. Vamos lembrar, esse aqui é o slide anterior que eu tinha feito, né? O caminho da cognição leva-nos aos erros. Tá? Isso é do Husserl, né? Edmund Husserl, meu guru aí de fenomenologia, né? O fluxo perceptivo ocorre somente por meio de correções, né? Correção significa que existe uma erração, certo? Tem uma erração, e tem uma co-erração, certo? Com contínua síntese de harmonia e conflito. Então, tudo bem. Você tem coisas que encaixam e coisas que combatem, né? Tá? Então, vocês fizeram coisas. Puxa, mas eu achei que ficou tão bonito. Ficou tão bonito, mas perdeu tempo, né? Gastou muito tempo numa coisa. Eu apresentei conteúdo elaborado, mas ele ficou demais. Pode ter ficado demais, né? Eu expliquei bem uma coisa, mas perdeu o fio da meada, entendeu? Então, pode acontecer harmonia e conflito no mesmo momento, tá? Então, um certo tema, né? As coisas encaixam, mas ele conflita com a coisa geral, sabe? Pode acontecer, tá? Na mesma coisa, né? Harmonia e conflito. Más interpretações, né? Então, o que a gente falou do modelo multimídia, né, pessoal? Que é do Mayer, né? Professor da Robert Mayer, da Califórnia, Universidade da Califórnia. Ele fala para apresentar uma figura, primeiro sempre uma figura, e depois um áudio, um som, né? E juntar os dois, tá? E tudo que você fala, era bom até estar escrito, para ficar claro, para não dar tanta margem a más interpretações, né? Senão a gente fala uma coisa, para a gente tá tão claro, e não tá claro, porque
quem está recebendo, né? O receptor, que é o aluno, o ouvinte, o espectador, ele interpreta errado, né? Uma figura aqui, né? A mais lá, uma frase a mais, texto a mais, né? Tá bom? Depois, até uma determinação precisa. É um ciclo que, né? Um ciclo de vai e volta, tá? Até uma determinação precisa. Esse é o nosso Russell aí, certo? Meu guru, né? Depois, eu e demais. 1/4 dos filósofos do mundo aí, né? 1/4 não digo, mas tem uma grande porcentagem de pessoas que derivam da fenomenologia, né? Tá bom? Fenomenologia existe em vários aspectos, mas terminologicamente definida foi esse cara que definiu, tá? Edmundo Husserl. Então vamos lá. Quem fornece, esse é o modelo do Hatch, né? John Hatch, né? Então são dois autores, um da Hatch estava na John Hopkins, né? Estava na Costa Leste, e o outro autor, eu esqueci Templeton, estava na Virgínia, tá? No meio dos Estados Unidos. Vamos lá. Então, os professores, né? Aqui embaixo, tá bom? O que eu fiz com vocês há uns dias aí, né? Eu venho trabalhando nessas videoaulas há uns 3 dias, tá? Picadinhos assim, 3 dias, né? Então, deu de professor. Mas vocês fizeram, né? Vocês fizeram aqui, ó, os colegas, tá? Os colegas fizeram um feedback avaliando os vídeos, as músicas, tá? As músicas foram melhores avaliadas do que os vídeos. Em que sentido, me pareceu, né? Em que sentido eu estou afirmando isso, pessoal? Que as músicas foram melhores avaliadas do que os vídeos, do que as videoaulas. O que vocês acham que aconteceu? Por que eu estou falando isso, pessoal? Estou perguntando, é formação, né? Tá? Isso é feedback, tá? Feedback é formação, tá? Por que me parece que as músicas foram melhores avaliadas do que os vídeos, do que as videoaulas? Ninguém se arrisca? Avaliação ser ao vivo foi seu resultado? Então, mas podendo pensar, me parece que seria melhor ainda, né? Podendo pensar. Se a pessoa podendo pensar, que as pessoas viram e pensaram, né? Então, por que será que as pessoas podendo pensar fizeram pior? Eu vou dar uma dica, né, pessoal? Quando você está com um personal trainer, ele só fica te elogiando. Ele fala assim, nossa, você está correndo muito bem. Ou ele fala assim, não, você está flexionando um pouco aqui a perna direita. A sua mão, você precisa girar mais o tronco. Você precisa fazer mais exercício. O personal trainer só fala das qualidades ou ele vai atrás dos defeitos, pessoal? Não, pessoal, eu acho que vocês não entenderam a ideia da avaliação, né? Então, os colegas, né? Vamos ler aqui, ó. Quem pode ler para mim? Quem está com o microfone aí? Pedro Augusto está com o microfone? Está com o microfone, Pedro? Pedro Augusto está com o microfone? Não. Quem está com o microfone aí? Mas uma menina. Que menina está com o microfone aí, pessoal? Larissa, Gabriela, está com o microfone? Tô sim, pro. Lê para mim, colegas, esse quadro em azul. O que está dizendo o quadro em azul, de colegas? Adequação na realização das tarefas, sinergia e melhor organização. Não apareceu nenhum dos dois nas videoaulas, sabe? Não apareceu. Falava assim, tal. Só falava de elogio, né? Então, nem na adequação das coisas, nem na sinergia, nem na organização. Então, nas videoaulas, pessoal, vocês não deram opinião de feedback, sabia? Vocês deram opinião de júri artístico, a gente fala, né? Nossa, foi maravilhoso, eu gostei da sua fala, você estava alegre, você nesse palco, você é uma estrela, você dança com os famosos, né? Ou The Voice. Os amigos, as estrelas, não falam nada que presta. Não é que não presta, não fala nada que ajuda a pessoa a melhorar, sabe? Tá nervoso. Tudo bem, mas por que não tá nervoso numa apresentação, né? Então, vocês, não é que precisa pegar pesado, mas vocês têm que ajudar as pessoas. Se vocês não ajudarem as pessoas, vocês não estão se ajudando.
Por que eu estou falando isso, pessoal? Será que eu estou falando uma falácia, né? Se você não ajuda as pessoas, você não está se ajudando. Por que eu estou falando isso, pessoal? Por que se você não ajudar as pessoas, você não está se ajudando? Quem que falou isso, pessoal? Não fui eu, não, tá? Eu já falei dessa pessoa aí, né? 2 pessoas falaram isso, aliás. Foram citadas nesse curso já. Tem um seriado, né? As críticas de... Sim, com certeza, né? Quando você recebe, né? Mas por que quando você faz a crítica, isso ajuda você, Jean? Entendeu o que eu falei? Por que quando você faz a crítica, ajuda você? Porque você não consegue ajudar seu próprio... Mas o que isso tem a ver com você? Você consegue falar, João? Você tem microfone? Explica para mim o que você falou aí. Tem microfone, João? Tem. Paulo? Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Tô ouvindo. Me ouvindo? Tô. É que eu Fala falo assim, tipo, quando você avalia outra pessoa, você meio que se avalia também, né? Você consegue se enxergar os erros que você pode cometer também. Ótimo. Então, é isso, João, mas você tem que falar claro. Porque senão, se a pessoa não falar claro, ficou bom. Ficou mais ou menos. Isso não é falar claro. Né? Então, tudo bem, não? Então, é preciso, se você não falar claro, se você esconde ou não expressa o que você está analisando, você não sabe o que você está analisando, pessoal. Quem falava isso? Os 2 grandes que a gente reconhece, assim, né? Todo mundo reconhece esses 2, né? O Piaget e o Vygotsky, tá? Só que tem uma diferença grande no que eles falavam. Piaget fala o seguinte: se você não dá o nome do conceito, você não sabe o limite dele. Tá? Então, Piaget fala, se você não dá o nome do conceito, se você na hora que fala uma coisa tem que falar, não, mas veja bem, então, que é assim, você tem que ficar explicando, você não sabe o limite, você junta ele com um monte de coisas, e ele não está delineado de forma adequada, né? É igual bunda delineada, né? Bíceps torneado, porque quando tem nome, você sabe o músculo, o nome, então aqui está bem definido aqui, então, porque está bem definido, né? Tem o nome certo, tá bom? Personal trainer, né? Ok? Então a gente fala malhou, mas agora não é só malhar, agora é detalhe, né? Sabe? Então, da batimento cardíaco, definição de não sei o quê, né? Músculo de não sei o quê, tempo de não sei o quê, tal, um monte de coisa, né? Então, ótimo, porque está sabendo o português, claro, da coisa, né? Ou a língua, claro, o nome certo daqui. Isso Piaget fala. Vygotsky não fala isso. Vygotsky fala que se você não fala, né? Se você não fala, você nem internalizou para você ainda. Não é que você não consegue definir, você não internalizou. Então, aquilo que não sai é porque internamente também não tem. Para Vygotsky, né? Para você internalizar, precisa falar. Então, para Vygotsky, né? Inner speech é para você, private speech, né? Das crianças, inner speech pensando, mas Vygotsky fala que precisa primeiro refletir internamente, depois precisa falar private speech, para você internalizar o conceito. Tá? Então, pessoal, vocês... eu acho que é um processo, né? Então, não é uma questão, né, de crítica combativa, de como é que é? Diminuir o trabalho dos outros, mas de ajudar. Né? O feedback ele é para ajudar os outros e para nos ajudar. Porque na hora que você define a coisa, a transição não está boa. Né? O que é uma transição não boa? Né? Tá bom? Isso daqui, ó. Você está fazendo isso, né, pessoal? Isso para discoteca, isso aqui para balada, tudo bem, tá? Tudo bem, não. Para balada, isso aqui é ótimo, né? Para aula não presta. Né? Não adianta ficar fazendo coisa psicodélica com uma transição que, nossa, que chama atenção, mas a pessoa não consegue ler, não consegue entender nada, né? Tá? Então, a transição tem que ser suave, então tem que ser destacada no ponto adequado, né? Precisa ser uma coisa pensada, né? Tá?
Vamos lá. E aqui, vocês, né, pessoal? Eu acabei de corrigir, dar feedback. Corrigir eu não gosto, né? Porque fala corrigir é para dar uma coisa somativa. Não tá mal, né? Porque vocês gostam, todo mundo gosta de receber coisa somativa, né? Pessoal, acabei de dar prova também na outra matéria. O pessoal, nossa, professor, eu queria ver. Durante a aula, a pessoa não fala nada, né? Nada, né? Aí nem sei se as pessoas estão lá. Aí uma prova, uma questãozinha lá, 0,1, a pessoa quer falar, isso aqui, então ela vê muito importante a somativa. Eu acho adequado, né? Na engenharia, eu não acho tão assim pedante ou chato, né? Mas na educação, eu acho sim que não é que é pedante ou chato, mas é que a educação é muito pouco, né? Para a engenharia, que o pessoal, a matemática e a computação em geral é muita coisa, né? Tudo bem, me parece. Mas o engenheiro também, que fica só nisso daí, esse cara não vai ter emprego por 2 anos, tá? Daqui a pouquinho ele não vai ter mais emprego, não, porque a engenharia está mudando, né? Agora, vocês, eu tenho certeza do que eu vou falar para vocês, né? Se você ficar só no númerozinho, no certo e errado, né? Pode ser que passe de um concurso, Deus queira, né? E tenha um desenvolvimento e tal, né? Mas não vai ser professor legal, me parece. Porque não vai saber formar as pessoas, né? Tá? Não vai saber formar as pessoas. Né? Então, se você quer trabalhar na formação das pessoas, como vários, eu li todos os mapas mentais, todos os que eu quero ser, né? Eu li todos com detalhes, de feedback, né? Então, ninguém falou, não, eu quero ser um cara que dá nota boa, né? Que sabe certinho a nota que vai dar, né? Que coloca as pessoas na prova Brasil, né? Vai colocar a pessoa na maior nota da FUVEST, né? Do inglês, do Cambridge, né? Não vi ninguém falar isso, né? Pode ser que vocês pensem que isso é o certo e por vergonha, por medo, nossa, meu nome não gosta disso, né? Então, mas ninguém falou isso, ninguém escreveu isso, pelo menos ninguém disse que isso era o melhor, né? Então, se a pessoa não pensa assim, ou não fala assim, não escreve assim, e por que ela age assim, né? Por que ela age valorizando só a nota, né? Porque ela é somativa, né? Ela não está preocupada com a formação. Então, esse é o problema, tá, pessoal? Esse é o problema da somativa. Vocês vieram do sistema de ensino onde a somativa era um resumo, e vocês estão trabalhando só no resumo. Não é errado trabalhar no resumo, mas só nele é um problema. Para professor, é problema. Trabalhar só no resumo é um problema. Tá? Então, FUVEST, né? Tinha livros, tem ainda livros da FUVEST, então a gente só estuda pelo resumo, né? Porque só quer fazer a prova. Ela não está preocupada em aprender a ser competente no uso da língua, né? Com a literatura. Não está preocupada. Porque ela só quer passar na prova. Tá bom? Então, o estudante, né, vocês, quando faz a autoavaliação, né, podia trabalhar bem no verde aqui. Quem está com o microfone aberto, é possível que pode ler aqui o João Paulo pode ler para mim, que acabou de ler? O verde aqui, ó. O Paulo pode ler o verde? Uhum. Colocar mais esforço e aplicação. Abandonar, focar ou diminuir objetivos. Então, as 4 coisas são importantes, né? Então, 5, na verdade, né? De repente, eu não me apliquei numa coisa, então, né? Ou preciso me esforçar mais nesse ponto aqui, né? Hoje, professor, eu gaguejo, então tem que se esforçar mais, né? Então, Poxa, eu tenho muitos exemplos, eu não vou ficar, né? Mas todas as pessoas, em geral, que eu conheço, que falam bem, muitas eram gaguejavam, sabe? Muitas eram muito tímidas. Muitos tinham problemas de dicção. Mas por quê? Se esforçaram, se aplicaram, né? Venceram. Tá? Venceram. Por quê? Porque elas, a si mesmas, se colocaram um padrão de qualidade, né? E objetivaram o que queriam. Depois, abandonar, porque às vezes tem que abandonar. Às vezes uma pessoa, pessoal, que é muito fluente em Excel, muito boa em desenho, muito boa numa certa coisa, ela tem que abandonar as coisas. Por quê? Porque ela não vai desenvolver as outras coisas. Esse é o novo mundo. O novo mundo pede isso. Se você tem uma habilidade muito forte, não é que você vai abandonar ela, mas muitas vezes você tem que abandonar algumas coisas, diminuir alguns objetivos naquele skill,
para você crescer em outros. Se você só foca, sempre só foca, né? Então, a pessoa que o estilo é tudo. Se ela só tem estilo, ela não fala bem, ela não formaliza bem, ela não escreve bem, ela não resume bem, ela não... Por quê? Porque ela é só estilo, tá? E ao contrário, a pessoa que é muito organizada, né? Se ela não procura ser mais criativa, ela sempre vai ser sempre organizada. Mas ela não vai ser criativa, ela não vai ter abertura, ela não vai ser paciente, ela não vai ser inovadora, ela não vai ser... Por quê? Porque ela é só organizada. Entenderam? Então, é preciso, muitas vezes, diminuir, abandonar e desfoca num lado para focar no outro. Olha o que eu estou falando, né? Quando você está na formação, se você percebe um defeito, você fala assim, isso daqui eu preciso atacar. Então, todos os outros que você tem facilidade, você tem que abandonar. E foca só no defeito. Ah, mas professor, mas isso daí vai me prejudicar, porque aí você vai ficar para trás das outras pessoas, porque as outras pessoas têm mais desenvoltura naquilo, elas vão ser melhor que eu. Sim, uma vez. A segunda vez, você tirou E, vai para D. A terceira vez, do D vai para C. A quarta vez, do C vai para B. Na quinta, e na sexta, na sétima, pode ser que chegue no A. É assim que funciona. Né? Quanto tempo vai demorar? É o que eu falo para os meus, né, todas as pessoas que eu formo, né? Então, quando eu na formação das pessoas, pessoal, não importa de onde elas partem, importa onde elas querem chegar. Deixa eu repetir. Quando você trabalha na formação das pessoas, não importa de onde elas partem, importa só onde elas querem chegar. Aí o tempo é uma questão de planejamento, né? E viabilidade, certo? Então, por exemplo, professor, eu quero ser recordista mundial dos 100 metros rasos, né? Aí, eu não sou dessa área, mas rapidamente eu ia descobrir que a pessoa tem ou não chance. Rapidamente, sei lá, alguns meses, né? Mas, ou então, não, eu quero ser o melhor pivô da NBA, né? Aí o cara tem 1,60 m. Então, fulano, não vai ser, né? Não vai ser. Escadinha, né? Serginho, né? Do corintiano, né? 1,83 m, 84. Ele queria ser atacante de vôlei. Disseram para ele que ele não ia ser atacante de vôlei. Então ele ficou frustrado, até quase desistiu. Mas ele achou o lugar que ele podia ser e foi o melhor líbero, né? E ganhou 2 medalhas de ouro de vôlei. E esteve em todas as medalhas, 4 medalhas, né? 2 de ouro, 2 de prata, né? O único atleta da seleção de vôlei masculina do Brasil, a maior ganhadora, tem 4 medalhas, né? 2 de ouro e 2 de prata. Sendo o mais baixo da seleção, né? Mas disseram para ele que ele não podia. Então ele focou, onde eu não posso. Ele focou numa coisa que ele podia, né? E em 16 anos ele chegou lá. Ele foi o último campeão olímpico, né? Tá bom? Então, na formação das pessoas, na nossa formação, não importa de onde a gente parte, importa onde a gente quer chegar. Tá? Isso que eu falo para todo mundo que quer ser formado, né? E por fim, né, pessoal? Os preceptores, o preceptor é uma qualidade, uma especificidade de professor, né? Em geral é assim. Pode ser só psicólogo, né? Sou psicopedagogo também, né? Então, mas um preceptor, ele é um professor especial que tem uma formação especial, né? Na Espanha é assim. E você, a gente chama de tutoria, né? Então, você fornece motivação adequada, media e apoia conflitos e ajuda na autoavaliação, tá? Aqui não tá, né? Mas a preceptoria ajuda na autoavaliação também, né? Bom, vamos lá. Só recordando aqui, né? A gente tem no nosso modelo que vocês... Isso daqui, pessoal, né? Agora que vocês estão trabalhando no projeto em grupo, o projeto em grupo é exatamente isso daqui, tá? Ou seja, a principal crítica que eu faço na aula, na VAI de vocês, é que vocês, apesar de terem trabalhado nas habilidades, não trabalharam nas habilidades. Por que que aconteceu isso, pessoal? Apesar de terem partido de habilidade, a BNCC não trabalhou
Não trabalhei. Ninguém? Eu li todas as autoavaliações, hein? Vi todos os vídeos, vi todas as avaliações, vi todas as avaliações dos colegas, tá? Fiz minhas observações. Mas por que eu tô afirmando isso para vocês? Falta de experiência? Sim, eu acho que tem falta de experiência, é verdade, né? Mas eu escrevi isso para quase todo mundo, tá? Quase todo mundo eu escrevi isso daí, tá? Eu não dei a mais para ninguém. Eu fiquei chateado, né? Eu achei que ia dar um a mais para alguém, né? Ninguém recebeu a mais dessa vez, sabe? Ninguém. Eu sabia que era difícil isso, né? Ninguém? Falta de experiência mesmo, mas ninguém? Vocês leram? Quem que leu o meu feedback das VAIs aí? Ninguém leu? Alguém leu? Alguém leu? Eu li. Emanuel tá com áudio, Emanuel? Emanuel tá com áudio? Emanuel tá com microfone, não? Não. Larissa tá com microfone? Tá, né? Júlia tá com microfone, Júlia? Júlia não falou ainda. Júlia tá com microfone, Júlia? Então, abre o microfone. Fala por que você acha que você não trabalhou com a sua habilidade. Pro, como assim? Eu não trabalhei com a minha habilidade? É o que eu escrevi. Quer dizer, eu acho, né? Por que eu acho que você não trabalhou com a sua habilidade? O feedback que eu te dei. No feedback, na verdade, você falou que faltou eu te enviar o trabalho da habilidade que seria o Favo de Colmeia. É porque eu não fiz pelo Favo, eu fiz como se fosse um mapa mental mesmo. Aí eu não tirei a foto e não te enviei. Certo. E que seria a construção dela, né? Por que você acha que isso não é trabalhar com habilidade? Por que eu falo que isso não é trabalhar com habilidade? Porque isso às vezes acaba deixando mais clara a habilidade, não é? Tipo, você acaba pegando as orientações da habilidade ou o que a habilidade, entre aspas, espera de você. É isso aí, Júlia. Então, eu quero dizer, pessoal, eu acho muito importante a criatividade, muito importante, né? Mas eu tentei passar para vocês, espero que fique claro isso que eu estou falando para vocês, né? Que a gente, quando recebe uma missão, tipo, o governo federal, a escola que vocês vão dar aula, quem vai contratar vocês, e escreve, é isso daqui. E você não trabalha com isso, você deixou a missão para entrar na sua para entrar na sua habilidade. Veja bem, eu acho importante esse background da pessoa, não é? Mas eu acho que isso não é adequado, pelo menos na educação que a gente está ensinando. Então, se alguém nos dá uma habilidade concreta e você não trabalha em cima dela, você vai da sua cabeça, do que você leu e do que você acha, né? É um pouco improviso. Não é errado isso. É bom. Mas isso não é trabalhar com habilidade, pessoal. Desculpa. Então, você tem que partir do que te dão, resume o máximo que você pode. Resume o máximo que você, né? Entendem a metodologia? Se você pega um texto e já começa a mudar o texto, né? Me parece que já não tá bom, né? Então, eu sugiro vocês usarem o que o Abramson, né? Não, esqueci o nome do cara, mas o cara da IBM, né? Osborne. Primeiro, né? Ele inventou o negrito. Você destaca as palavras que você tem que usar. E depois, se é para pegar uma pequena modificação, mas é só para apresentar. Mas você não pode, né? Não pode definir coisa que não é o que você não pode definir, não pode partir de coisa diferente, né? Então, por exemplo, você está muito interessado em máquina a vapor, um exemplo genérico, né? E aí você vai falar de alguma coisa, de repente você vai na máquina a vapor. Não é errado juntar as coisas, não é errado. Mas partir disso é errado. Isso não é trabalhar com habilidade, isso é forçar a barra, né? Tá? Então, significa que o professor ele tem que estar pregado? Não, pregado não. Mas ele não pode ser um livre atirador, né?
Porque se ele tem um contrato, ele foi contratado para uma coisa, né? Outra coisa é se a escola, a direção, a coordenação pedagógica, o país não está nem aí com isso, né? Uma coisa é isso. Se o país não está nem aí com isso, você tem que se virar, né? Ora, se o país, a escola, a direção, vai falando alguma coisa específica para você, você tem que partir desse negócio, né? Porque senão você não está sendo, não é fair play, né? Não tá nem jogando, na verdade. Você está em campo, mas não está jogando, né? Você veste a camisa, mas não dá o sangue, né? Tá? Ou dá o sangue para o lugar errado. Né? Não obedece à orientação, né? Então, mas eu só queria voltar aqui no slide, né? Que quando a gente define a habilidade e trabalha na habilidade, aí você solta ela. Nossa missão é tentar trazer ela de uma forma compreensível para o estudante, para os estudantes. E a partir daí deixar eles trabalharem. Então, se eles vão desviar para uma outra coisa, também não acho mal. Não acho mal, né? Porque eu não fui capaz de aderir o que a escola, o país, a nação, o mundo quer ensinar, ajudar a ensinar, com o que os estudantes estão a fim de aprender. Então, eu não fui capaz, né? Então, o aluno quer estudar, quer fazer as coisas, então, viva a liberdade. Mas acho que a função do professor é essa, né? Por isso que ele é professor. Ele recebe uma missão difícil, às vezes, bem difícil, e ele tem que tentar aderir. O que o país, a escola, a comunidade, o Estado, né? Eu tive um amigo que era professor para a escola de judeus, né? Escola de rabinos judeus, né? Então era kush, quase, né? Kosher. Então, não é essa coisa de comida, mas é jeito de fazer tudo judeu, né? Então, e por quê? Porque era uma escola de judeus, né? Tá? Então, paciência. Paciência não, ele pagava bem, ele queria, era uma maravilhosa escola, né? Então, e aí ele fazia as coisas que a escola de judeus pedia para ele, né? Porque ele queria, né? Ninguém era obrigado, ele queria fazer aquilo, ele estava lá para isso. E os alunos queriam aprender coisas de judeus, porque era tudo filho de judeu, né? Tá? Que bom seria se o mundo fosse assim, mas não é sempre assim. O mundo é uma abertura e né? Essa coisa da empatia, né? A gente tem que estar aberto às querências das pessoas, né? Às diversidades e às liberdades das pessoas. Então, na hora que eu trabalho uma habilidade, né? E fiz o esforço para torná-la agradável e compreensível para os estudantes. E o estudante vai lá e faz outra coisa bem diferente, eu não fui competente. Tudo bem, né? Errei no meu planejamento, me parece. Mas, vamos continuar a educação, certo? Ok. Então, o estudante pega a atividade que vai fazer e faz. Publica a atividade. Né? Aí, a gente fala que ele está no fluxo direto, porque ele é o responsável por aquilo. Se ele fez autenticamente, né? Se não copiou, né? E aí, o professor dá um feedback. Aí eu dei esses 3 níveis aqui, tá? 3 tipos que eu vou falar, né? Feedback, feed-up, feed-forward. Vai explicar hoje, tá? Ok? E aí, o feedback, ele é nesse caminho verde, que ele vai do que está público para o estudante, né? Certo? E existe um feedback legal, formativo, inner, né? Que é mais do coração, ou interno, se chegar no coração, melhor, né? Mas que é o tutor, né? O preceptor, tutor, orientador aí, ele dá um feedback mais interno, que é mais motivacional, né? Tá? Mesmo tipo de feedback, back, up e forward. E vocês, né? Vocês, os colegas, os pares, podem dar um tipo de feedback também, que é super interno. Às vezes, um monte de gente fala, professor fala, outros professores falam, orientador fala, mas aí o amigo, a namorada, o namorado, a pessoa que eu não gosto me fala uma coisa, nossa, aquilo me morde, me chacoalha por dentro. E eu começo a mudar a minha vida por causa daquele feedback lá. Por quê? Porque é uma coisa do par, né? De um par lá específico, tá? Ok. Mas o mais importante, me parece, né? Que é o feedback a nós mesmos, né? Se quando eu, fazendo as coisas, não preciso nem chegar no final, mas estou fazendo a coisa, e aquilo me chacoalha, né? Eu posso transformar isso em instrumento psicológico. Isso é o que Vygotsky modelou, né? Tá bom? Vamos lá. Então, essa aula eu já dei. Estou só revendo os slides no momento melhor, né?
Então, a gente fala que nível de feedback tem um nível que é de tarefa, né? Eu estou fazendo as coisas, estou compreendendo, estou executando melhor ou pior, né? Então, de olho no que eu estou fazendo, certo? Depois, o processo. Eu subo o nível, uma águia, e consigo ver uma coisa mais geral, uma adequação das tarefas que eu estou fazendo para o tempo, para os recursos, com as pessoas que eu estou trabalhando, né? Um trabalho olhando mais de cima. O sistema de autorregulação é uma coisa de qualidade, mas no sentido de controle de qualidade, né? Processo célula flexível, né? Então, automonitoramento, direcionamento, estou fazendo adequado no momento certo, no lugar certo, no tempo certo, né? Uma coisa assim de qualidade das coisas que eu estou entregando, né? Me parece. E o mais importante é o reflexivo. Isso aqui é o de autorregulação. O reflexivo, né? Que eu estou querendo me formar. É isso que a gente está trabalhando, né? Para que a gente... Não é que eu estou trabalhando. Eu quero dizer para vocês que o feedback é tudo isso. Mas o sonho do feedback, o sonho, é esse último aí. Que as pessoas consigam se autoavaliar de forma assim, que se olhem no espelho, de fato, né? Existe um filme aí do Lewis Carroll, um livro do Lewis Carroll, né? Que é Alice no Espelho, que não é o da País das Maravilhas, é depois, né? Eu não sei se é depois ou antes, mas que ela não se acha, né? Não se acha, né? O próprio Alice no País das Maravilhas, ora ela é grande, ora ela é pequena, né? Ora ela está correndo, ora ela está perdida, ela nunca se acha. E talvez Alice no Espelho reflete com relação ao tempo, né? Ela está perdida no tempo, né? E tem filme disso, aliás, também. Então, mas a autoavaliação está nesse negócio aí. Ou seja, de você... será que eu estou no lugar certo, mas eu estou fazendo no lugar certo o que eu tenho que fazer ou não, né? Aqui, se eu estou fazendo certo ou errado o que eu estou fazendo, mas eu não sei bem se eu estou no lugar certo. O autorreflexivo é eu mesmo. Eu caindo na real do que sou eu mesmo, tá? Isso é a formação. E a gente não, Vygotsky fala que esse daqui é um instrumento psicológico, né? Só aquelas coisas que são reflexivas chegam a ser instrumento psicológico, tá? Só. Nenhum desses três anteriores, ela é instrumento psicológico. Por quê? Porque ele não é reflexivo, tá? Vamos lá. Uma novidade aqui, né, pessoal? Vamos entrar nos tipos de erros, né, que eu falei, né? O mais fácil é o feedback. Então, feedback, assim, professor, então, vira e mexe, né, pessoal? Eu dei o seguinte feedback para vocês. Vocês fizeram mapas mentais e colocaram um monte de coisa, né? E então a palavra solta, a nuvem, assim, meio, né? Então, eu falei assim, olha, normalmente, mapa mental, o conceito, né, segundo todos os cognicionistas, né? Todos, não é só Piaget ou Vygotsky, né? Ou Husserl, né? Ou Tomás de Aquino, todos os cognicionistas falam que eu preciso ter um nome claro, né? Claro. Então, e é bom que ele tenha uma circuncisão, um lugar de atuação, tá? Ok? Então, isso aí é um feedback. Então, puxa, isso aqui tá bom assim, eu faço, olha, para mapa mental não tá bom, né? Porque você pode fazer esquema, coisa de impacto, coisa de chamar atenção, mas para mapa mental é melhor a coisa isolada com o conceito certinho. Por quê? Porque isso é o mapa mental, né? Essa é a ligação, e ligado com outros, tá? Ligado. Porque se um conceito não está ligado com outros, ele não é conceito ainda. Ele é só um nome. Os nomes são muito bons, né? Mas para nomes, sabe o que tem na praça? Hoje em dia tem a Wikipedia, e antigamente tinha um dicionário. Para nomes, é isso daí, tá? Wikipedia e dicionário não é para conceito, pessoal, tá? Conceito de mapa mental está na cabeça das pessoas, né? E nomes, né? Antigamente era dicionário, e hoje em dia tem a Wikipedia, tá? Reflita no que eu falei. Então, feedback é para certo e errado de cada tarefinha, tá? O próximo nível é feed forward. E agora, qual é o passo seguinte? Ou seja, eu estou fazendo isso, professor, mas será que eu preciso interligar isso com tal coisa? Será que eu preciso corrigir isso por causa disso? Então, quando eu tenho duas coisas encadeadas, né, eu quero não só acabar bem o que eu estou fazendo agora, mas eu receber o anterior e me enviar para alguém, um processo, né? Então, feed forward é o próximo passo, next step, tá? Ok?
Então, tipos de feedback que eu posso dar. É um erro que acontece. O erro é alguma diferença. O erro é alguma diferença, né? E o feed-up é o melhor de todos. O feed-up não é fácil, tá? O feed-up, ele faz a gente refletir nos objetivos, tá? Então, para onde eu estou indo? Será que esse detalhamento que eu estou fazendo nesse PowerPoint é adequado para a habilidade que eu quero fazer? Será que essa avaliação que eu quero propor tem a ver com o que eu quero avaliar? Será que essa ferramenta que eu estou usando ela é apropriada para o que eu quero construir nessa aula? Não é? Ok? Então, o feed-up, ele vai no objetivo geral. Né? Então, ó, feed-up é o objetivo geral, o feed-forward é o passo seguinte, e o feedback é a tarefa específica que eu estou fazendo. Tá? Então, vamos resumir. Os tipos de feed, né? Feed-up, para onde estou indo, é a hora de relembrar o foco do meu projeto. O projeto que vocês vão fazer agora, né? Tá? As etapas importantes do meu processo do projeto, né? Processo do projeto, hein? Não é a edição do vídeo, a edição de áudio, não é o desenho, é o processo como um todo, né? Vai, né? Certo? Ou vai numa aula de TIFF, né? Feedback. Como eu estou indo? Descrever o ponto positivo e negativo específico do que eu estou fazendo, tá? Feed forward. E agora, qual que é o próximo passo? Porque às vezes eu acabei de fazer minha tarefinha e não consigo fazer a seguinte. Acabei de editar meu áudio e não consigo colocar ele no vídeo. Fiz o vídeo, mas não sei avaliar, né? Então, qual que é o próximo passo que está faltando na minha... Por isso que é importante fazer o mapa mental, né? Tá? Para fazer onde que eles interligam, com quem que ele vem, né? Certo? A setinha, sabe a setinha que eu falei que era importante ter a setinha, né? Ok. E aí, então, tipo é o de cima, né? Embaixo é os níveis que a gente já viu. Então, os níveis é tarefas, detalhar, tentando caprichar em algum aspecto daquela tarefa específica. O processo é a relação da parte com todo o projeto. As tarefas mais críticas, as tarefas mais fáceis, né? Pela divisão do tempo. E a autorregulação, né? Tá? Que é cada um pode se aperfeiçoar ao escrever uma coisa, ao falar uma coisa, ao exemplificar uma coisa, ao ilustrar uma coisa, ao brincar com alguma coisa, ao fazer transição de uma coisa para outra, tá? Autorregulação. Então, eu vou, para baixar a bola, né, pessoal, para completizar um pouquinho aqui, eu vou dar dicas, né? Cuidados de feedback que vocês vão fazer, tá? A tarefa de casa de vocês vai fazer feedback para os outros, tá? Então, vocês têm que ser claros. Você quer fazer uma crítica, seja clara no que você vai fazer, não é? Que você compreenda a informação dada, não é? Elogios podem ser colocados? Sim, eu vou falar agora, não é? Profundidade. Cuidado. Regra de ouro da profundidade. Nem muito profundo, nem muito superficial. Então, se você quer fazer um elogio, ótimo, faça um elogio. Mas não se esqueça, né, de achar o adjetivo adequado, né? Porque se tudo para você é sensacional, fantástico, é um problema, né? A profundidade exige, em geral, né, pessoal? Quando a gente está no negócio, a gente deve ter 7 adjetivos. Tá? 3 positivos, 3 negativos em grau diferente e 1 neutro. Pensa no que eu estou falando, tá? Então, em geral, quando a gente está naquilo, a gente sabe claramente o que a gente está avaliando, a gente deve ter 7 adjetivos. 7. 1 neutro, 3 positivos e 3 negativos. Pensa no que eu estou falando, tá? Depois, tom. Tom é o peso e a escolha das palavras. Estilo adequado a quem vai ler ou escutar. Então, cuidado. Isso aqui não é para vocês. É para quem vocês estão falando ou para quem vocês estão escrevendo que vai ler. Tá? Então, muitas vezes a gente erra aí, né, pessoal? Porque a gente pensa que o feedback... Por isso que é tão importante relembrar o que o Vygotsky fala. O Vygotsky não fala do inner speech, né? Do private speech. Se você não fala primeiro para vocês, né? Quando você fala, já é de cara, para fora. Olha só que legal essa lição, o corolário de Vygotsky, né? Se você não fala muitas vezes para você, quando você fala, já é para fora. E aí sai uma coisa errada. Porque sai fora de você uma coisa que é só para você. E não deve ser assim. Você tem que... Quando você tem feedback com o tom certo, você tem que ter o tom para você, interno, e na hora de expressar,
adequadamente para quem você vai falar ou para quem vai ler aquilo, para quem você está ouvindo você ou para quem vai ler aquilo. Feito no que eu estou falando, hein, pessoal, tá? Vamos lá, exemplos de clareza no feedback, né? Eu queria ter feito em passinhos, mas eu não tive tempo, né? Desculpa, pessoal. Peguei um slide antigo aí, né? Então, propósito, né? Maximizar as chances, clareza. Maximizar as chances que todos os estudantes compreendam o feedback. Aqui eu falei com o professor, mas tanto faz, tá, pessoal? Isso aqui, tanto faz. Tudo esses 3 aqui, 7, na verdade, tanto faz. Tanto faz. Ser aqui com o professor, ser aqui com o tutor, ser aqui como colega. Tanto faz. Tanto faz mesmo. Mas, professor, mas numa sala normal de aula é assim? Não, numa sala de aula normal não é assim. Mas é que para vocês, que são futuros professores, agora vocês são alunos, né? Tá bom? Mas tem que treinar como se fosse professor, senão você nunca vai dar. Não é que nunca vai dar. Quando tiver que dar, já vai ser de cara com o professor. Então, você não, a escola não te ajudou a treinar como professor. Sempre te tratou como aluno, né? E você só deu passo de aluno. Né? Então, você tem que mudar a chavinha. E para vocês que estão querendo ser professores, né? Dá para ter tanto a adequação de colega, mas como professor também, tá? E esses 3 níveis, né? Dá para vocês atingirem, né? Atingirem, não digo treinarem, né? Treinar. Tem coisa de aptidão também. Tem coisa de aptidão. As habilidades, profissionalmente, exigem algum tipo de aptidão, né? Tá bom? Como assim? Por exemplo, ser ponteiro de uma seleção de vôlei adulta, né? Tem que ter aptidão, né? Pivô do basquete, da NBA, tem que ter aptidão, tem que ter uma altura mínima, né? Tá? Aptidão. Miss Brasil tem que ter aptidão, né? Tá? Vamos lá. Maximizar a chance de que todos os estudantes compreendam o feedback. Então, vamos lá. Exemplos de boa clareza. Vocabulários e frases simples, não ser muito rebuscado. Mas, professor, você falou dos 7 graus de adjetivo. Sim, mas simples, ou seja, adjetivo adequado, né? Mas, claro, simples, né? Vamos lá. Falar ou escrever no nível de desenvolvimento do aluno. Por isso que eu falei que precisa ter vários níveis, né? Porque senão você acaba não adequando o nível do aluno. Precisa ter uma coisa adequada ao nível do aluno, né? E sempre verificar se ele entendeu o feedback. De alguma forma, né? Se é ao vivo, então, a gente pede muita desculpa, porque coisa online é uma porcaria nesse sentido. A gente não consegue olhar vocês, não consegue ouvir vocês, né? Tem vários aí que falaram, puxa, professor, eu tô sem microfone. É uma porcaria, né? De fato, numa aula como a de hoje, né? O microfone faz muita falta, pessoal. Muita falta, né? Porque a voz, ela não deixa... a linguagem escrita não é a mesma coisa que a linguagem falada. Você pode escrever uma enormidade. Na hora que você falar, você enrosca, não é? Por quê? Porque aquilo não está adequado ainda. Porque a linguagem escrita não é a mesma coisa que a linguagem falada. E o conceito está na linguagem falada. O conceito está na linguagem falada. Não está na linguagem escrita. Pega essa. Vamos lá. Exemplos de pouca clareza de feedback. É o contrário, né? Palavras difíceis, sentenças complicadas. Você pode pegar uma palavra difícil, pode deixar uma sentença muito simples e incompreensível. Uma palavra. Então, são 2 coisas, né? Tem que pensar numa estrutura de sentença direta, em geral, né? E não hino nacional, né? Hino nacional, ele é anástrofe, né? Ele é tudo hiperbólico, né? É tudo trocado, né? Então, tem que ser uma coisa direta e com palavras adequadas. Né? Então, uma palavra mal colocada ou não compreensível torna a frase inteira não compreensível. Pode tornar, né? Não é que ela torna, pode tornar. Vamos lá. Falar ou escrever como professor. Ah, mas professor, não é feedback de professor? Sim. Por que o professor não deve falar como professor no feedback, pessoal? Por que o professor não deve falar como professor no feedback? Aposto que se caísse uma questão dessa na prova, muito professor ia errar. Muito professor formado, tá? Por que o professor não pode falar como professor no feedback? Por que o professor não pode falar com o professor?
Porque o conhecimento que ele tem é diferente do que ele está ensinando ao aluno, do aluno. Sim. Não é conhecimento, viu, Jean? Não é conhecimento. Para que o aluno entenda. Também não é não, Pedro. É complicado, isso aqui é bem complicado, tá? Lembrar que é formativa, isso aqui é formativo, tá? A gente está falando na formação de aluno, né? Dá para mim acessar direto o que o aluno não sabe? Alguém consegue acessar? Como eu falei, verificar o aprendizado é uma coisa, né? Certificação, tá? Formação não é isso. Verificação de aprendizado, uma prova, tranquilo, me parece, né? Tranquilo, eu não digo, tem suas dificuldades, né? Mas formar não é isso. Dá para mim acessar o que o aluno não sabe, pessoal? Dá para mim acessar o que o aluno não consegue fazer? Dá para mim fazer isso? Dá ou não dá? Eu estou perguntando. Quem acha que dá? Eu consigo acessar o que o aluno não sabe? Eu consigo acessar o que o aluno não sabe, não consegue fazer? Então, tranquilo já, mas respondendo sim ou não, né, pessoal? Dá para mim acessar o que o aluno não sabe ou o que ele não consegue fazer? Eu consigo acessar isso, pessoal? Ninguém teve essa dificuldade ainda? Nossa, por que eu não consigo me expressar? Ou então eu não consigo... Ninguém teve essa dificuldade? Sempre vocês conseguiram... Vocês acham que vocês foram bem avaliados nas coisas? Quer dizer, ou o professor sabia o que você sabia? E você sabe mesmo as coisas? Vocês têm a confiança de que você sabe as coisas, é isso? Então, ninguém... É possível acessar o que as pessoas conhecem? É possível acessar? É possível, pessoal? Eu só respondo. Quem acha que sim? Pode responder. Estou ouvindo, estou lendo aqui o que vocês estão falando. Não? Por que não, Emanuel? Por que não? Vocês fizeram mapa mental, não fizeram? Vocês conseguem acessar o que você escreveu ou não no mapa mental? Não é possível acessar. Até que a gente faz a avaliação. Então, cuidado, Jean. Somativa, formativa? Qual a avaliação que você quer falar, né? Tá bom. Então, pessoal, ninguém é professor quando a questão é aprendizado, tá? Entende o que eu tô falando? Não. Quando a questão é aprendizado, né? Como é que eu vou ensinar o aprendizado do cara? Não, cada um tem que aprender ele, né? Ninguém é professor quando a questão é aprendizado, pessoal. Olha o que eu falei, tá? Eu sou professor quando a coisa é ensinação, né? Tá? Mas quando a coisa é aprendizado, é o aluno que está aprendendo, não o professor que está ensinando. Não é? Mas, ó, vou simplificar para vocês aqui, ó, né, pessoal? É bem mais simples do que... Tá. Qual que é a diferença da malha? Quem que tá... Onde que tá o aluno? Tá no azul ou tá no verde, pessoal? O aluno, nesse diagrama aqui, ó. O aluno tá no azul ou tá no verde? Onde que o aluno tá, hein? Responde alguém. É simples a pergunta. O aluno tá no azul ou tá no verde? Não viram? Nessa figura aqui, ó. O aluno tá no azul ou tá no verde? Ninguém? Escreve aí, pessoal. No azul. E o professor tá onde? Tá no azul ou tá no verde? Professor? Tá no verde. Então, pessoal, quem fez as coisas de cara, quem fez a coisa é o aluno. O professor só tá no feedback. Como é que o professor, estando no feedback, ele tá dizendo para o aluno tá certo ou tá errado? Dá para entender o que eu tô falando? Se o aluno, ele tá fazendo aquilo porque ele quer fazer daquele jeito, o professor não pode falar tá errado. Quem tá fazendo... Olha, que tal se fosse assim? O professor pode sugerir uma coisa, mas quem fez, né? Quem andou de bicicleta, habilidade, andar de bicicleta, é o aluno. Não, tá errado esse jeito de andar de bicicleta. Como? Mas eu tô andando de bicicleta. Dá para entender o que eu tô falando? Então, quando você faz uma atividade, você é quem tá fazendo, né? A habilidade é sua. Não tem essa coisa de certo e errado. Certificação, sim. Olha,
vai para a direita aqui. Então, faz a curva aqui. Então, tem que fazer a curva na direita no tempo certo aqui para fazer a curva, né? Para não subir na guia. Quando eu quero certificar se o cara está indo, pode tirar carta, eu posso fazer isso. Mas se o cara quer andar na grama, se o cara quer pular, se o cara quer, em vez de ir para a direita, quer ir para a esquerda, vida dele, meu. Dá para entender o que eu estou falando? Ou seja, as habilidades são dos alunos, não são dos professores. E quem está desenvolvendo é o aluno. O professor ele tá ajudando a desenvolver. É uma questão para mim, caríssima. Então, o professor, o feedback, ele não tem o certo e errado, ou é assim, é assado. Ele está certificando, né? Ele está querendo certificar o aluno. Mas, cara, quem está desenvolvendo a habilidade é o aluno. Deixa aí, professor, eu estou fazendo desse jeito aqui. Esse é o jeito que eu quero fazer. É complicado isso que eu estou falando, mas é assim. Esse é o espírito da coisa da BNCC, tá? Então, de novo, né? Professor, ele não pode querer um ar professoral no feedback, porque ele está dando feedback, ele não é professor, né? E assumir, ele não tem o poder de decidir as coisas. E aí, assumir que o aluno entendeu ou não entendeu, não pode, né? Não pode, tá? O outro, especificidade. Né? A finalidade da especificidade é propiciar um guia, uma pauta. Depois, dar sugestões para o próximo passo. Então, ser específico é para isso, para ter uma guia, uma linha base, embaixo e em cima, e uma pauta, várias pautas, né? O aluno que escreva lá, né? Então, exemplos de feedbacks específicos. Vários nomes adjetivos descritivos. Então, por isso que eu falei, né? É importante falar com propriedade atômica, ou seja, se a gente tem que construir uma frase longa, sempre, eu não estou sendo específico, eu estou sendo prolixo, tá? E tenho que ter adjetivos descritivos. Então, olha, está bonito, está um pouco repetitivo, olha, está um pouco chamativo demais, etc. Você tem que ser específico no que você quer falar, né? Depois, descrição de conceitos ou critérios concretos. Se a gente utiliza muita analogia, a gente não é específico, a gente deixa o aluno confuso, né? E não é errado usar analogia? Não. Numa redação, numa coisa mais aberta, né? Mas umas coisas mais concretas, é melhor ser mais específico, né? Ou seja, quando é abstrato, você pode ser coisa abstrata. Se você está trabalhando no concreto, tem que ser concreto, né? Senão você confunde o aluno. Descrição de estratégia de aprendizagem úteis. Não é que você tem que falar, é assim, olha, eu faço assim, né? Dá exemplo do que você usa. Né? Exemplo de feedback pouco específicos. Pronomes em demasia. Este, aquele, como este, como aquele. Não, cara, então, seja mais específico, né? Tá? Não fica só referenciando um com o outro, né? Porque referenciar um com o outro chama a cobra que morde o rabo, tá? A cobra que morde o rabo, né? Tá? Repetição do mesmo comentário. Ah, tá bom, tá certo, tá legal, fraco, né? Se esforça mais, estuda mais, capricha mais. Isso daí não dá, pessoal. Não é que não dá. É feedback não específico. Bonito. Bonito, né? O que é bonito, né, pessoal? Desculpa, né? Tá bom? Apenas sugestões vagas. Por exemplo, estudar mais, né? Se esforça mais, capricha mais, escreve mais. Mais o que, professor? Professora. Então, não no sentido de que ele está sendo cobrado, né? Mas você fala assim, puxa, por que você não fala mais sobre teu irmão aí, né? Fala mais dessa cena aqui. Olha que legal essa cena. Essa cena me abriu horizontes, né? Descreve melhor esse personagem. Por que não escreve mais esse personagem? Sugestão? Tá? Bom, vamos lá. Estou acabando, pessoal. Desculpa. Ou em palavras adequadas, né? O que serve isso, né? Propósito de ter palavras adequadas? Comunicar respeito. Lembra do MKO? Então, o MKO, ela tem que respeitar o aprendiz como ele é. Aprendiz. Ele está querendo. E o aprendiz, ele pode superar o MKO, né? Tá? Posicionar o aluno ativo para a aprendizagem. Então, o objetivo de um tom adequado é que ele queira, ele subiu um nível, ele quer subir a montanha inteira. E depois ele quer um outro pico. Daqui a pouco ele quer escalar o gelo. Daqui a pouco ele quer mudar de país. Tá? Daqui a pouco ele quer ir para Marte. Né? Por quê?
Porque ele é ativo para inspirar curiosidade e admiração pelo assunto, né? Exemplo de bom tom. Usando palavras e frases que considera o aluno um aprendiz ativo. Fazendo questionamentos. Compartilhando admiração pelo trabalho. Sempre é legal que a gente consiga admirar alguma coisa do que o aluno fez. Sempre é possível. Sempre é possível, na ideia do tom, né? Admirar alguma coisa do que o aluno fez. Exemplo de coisas não adequadas, pouco adequadas, né? Orientar, chefiar, ter caneta vermelha. Em geral, a caneta vermelha não é bom para fazer feedback, né? Porque o aluno acha que está corrigindo ele, né? Dizendo ao aluno o que deve ser feito. Você deixa, então, faz assim. Então, aí virou peão, né? Faz assim, é peão, né? Tá peão de obra, né? Pega esse tijolo aí, coloca água ali, aceita esse tijolo ali, corta essa madeira, esse é peão, tá? Isso aí não é aluno, né? Tom de última palavra, sem discussão. Professor, por que é assim? Porque eu estou mandando, né? Eu sou professor. Você vai discutir comigo? Então, isso aí é tudo tão inadequado, né? Tá bom? Então, lição de casa, né, pessoal? Antes de eu explicar a última coisa, o último slide, né? Vou passar 2 minutinhos aqui. Eu vou postando, cada vez que eu vou corrigindo, eu vou começar a corrigir as páginas pessoais, né? E vou sempre colocar ela ela vai ser acessada pela internet, tá? Então, eu vou colocar no grupo do Telegram, página tal foi acessada, está ao vivo, né? Está no ar. Aí vocês vão lá, clicam e dão feedback, tá? Então, vocês dão feedback nas páginas das pessoas, tá? Tá bom? Feedback, o que puder de feedback na página postada. Livre. Tudo bem? Toda vez que eu colocar uma página, eu vou subir ela lá e vocês vão dando feedback. Tá bom? O Facebook Groups. E agora, só para finalizar, pessoal, a figura que eu trabalho, né? É essa daqui. Então, aqui está a avaliação somativa e todos os braços dela, tá? Tem testes, verifica o nível do estudante, assimilação de dado ponto, não diferencia estudantes, todas são feitas no mesmo nível. Ótimo, são coisas muito boas. Mas a gente está trabalhando aqui hoje, né? Foi especificamente só sobre a avaliação formativa, tá? Que é o azul. O que é a avaliação formativa? Todos esses braços aqui. Então, a avaliação somativa, ela tem muitas finalidades que estão aqui em verde, que eu não vou comentar aqui. A avaliação formativa, né, pessoal, que a gente vai retomar em outro momento aí, mas ela por exemplo, ela é por tarefas ou processos, ela estimula trabalhos individuais, estimula trabalhos em grupo, ela é contínua, ela pode ser feita pelo preceptor, né? Ela pode reforçar conhecimentos aprendidos, ela molda a qualidade da aprendizagem, os alunos, as avaliações elucidam o nível de aprendizagem de cada um. Então, a avaliação formativa é muito mais complexa. Ela é mais completa, ela é diferente. A avaliação somativa tem uma finalidade, o verde tem uma finalidade muito boa. Acho que vocês estão muito treinados nela, né? Problema não. É que a avaliação formativa, a finalidade é formar as pessoas. E me parece que a LDB e as BNCCs, elas se preocupam mais com a formação das pessoas. Ou seja, o governo brasileiro, seguindo uma orientação mundial, se preocupa mais, pelo menos em papel, né? No papel, na letra da lei, em formar as pessoas. O problema é que os professores não foram capacitados a fazer isso, não é? Os professores enxergam muito o lado somativo, que não é ruim, é bom, né? Mas a nova educação brasileira, assim como seguindo um padrão mundial, ele pede que se formem as pessoas. Tá bom? É o que a gente está tentando passar para vocês, né? Vocês tentem serem informados para formar as pessoas. Serem informados para formar as pessoas. Ajudar a formar as pessoas. Tá bom? Pega essa. Primeira vez que eu estou apresentando o quadro, depois eu explico com... Bom, se der tempo, né? As coisas de educação, a gente tem que fazer com mais calma, né? Mas a gente não pode perder onde a gente quer chegar, né? É o olhar de águia, né? Depois o reflexivo, tá? O olhar de águia e o reflexivo. Eu tenho que tentar passar esses 2 níveis, né? Um olhar mais em cima, depois refletir no que eu estou fazendo. Tá bom?
Alguma dúvida? Então, tô dando boa noite, hein?